A Bix é uma entidade bastante antiga, né? Ela tem Uhum. a dos anos 60. E quando o solúvel foi criado, né, para o mundo, né, Uhum. na década de 60, e ali o Brasil se tornou líder de produção e exportação desde aquela época, nunca perdeu a liderança mundial, né? Então, já foram muitas empresas, muitas se acabaram pelo caminho e tal, mas hoje nós temos 5 empresas que têm mais de 50 anos, né, no mercado. São 7 empresas no total, 17 a partir do ano que vem, com a entrada da Olam, que é uma multinacional grandiosa. Mas 5 têm mais de 50 anos no mercado, é a Nestlé, é a Cacique, Companhia Cacique, a Iguaçu, no Paraná, Cacique Iguaçu, no Paraná. A Cacique também está no Espírito Santo. A gente tem a Real Café, que está no Espírito Santo, e a gente tem a Cocan, que está em Catanduva, São Paulo. Então, essas 5 empresas têm mais de 50 anos de atuação, e temos também uma pequenininha que chama Café Campinho. Café Campinho fica em Alfenas, tem mais de 40 anos também. E a 7ª é a Olam, que é uma grande multinacional que vai estar operando no Espírito Santo, com investimento de quase 800 milhões de dólares, 800 milhões de reais numa indústria lá em Linhares, e que deve começar a operar a partir de fevereiro do ano que vem. Bom, o Brasil é líder mundial de produção de solúvel disparado. O nosso volume chega a ser 30%, 35% maior do que o segundo colocado, que é o México. E nós somos líderes de exportação também. O Brasil exporta para entre 100 a 120 países por ano. Representa, nós temos mais ou menos 16% do mercado internacional, né? E tem assim proporciona uma receita de quase 600 milhões de dólares para o país, né, em termos de divisa. É o 13º produto do agronegócio mais exportado do Brasil, né? Então, tem uma importância muito grande, porque quando você observa que no mundo, entre 26% e 28% é o consumo de solúvel, né, de todo o consumo de café mundial, entre 26% e 28%, segundo as consultorias aí, é na forma de solúvel. No Brasil é só 5%, né? E o Brasil é um país tradicional, o segundo maior consumidor mundial. E aí vem a pergunta, por que o Brasil consome pouco solúvel, né? E a gente tem exemplos, né? Você vê o Reino Unido, 60% do consumo no Reino Unido é solúvel. Você tem a Ásia, consome muito solúvel e está ampliando cada vez mais. E a gente vê um crescimento hoje, pelas consultorias internacionais, é um crescimento que vai de 2% a 3%, quando o de café torrado comum, ele cresce a menos de 1,5%. A gente está crescendo quase o dobro no mundo em relação ao café torrado. Então, é um produto que tem chamado a atenção pela praticidade e versatilidade, mas muito porque as empresas começaram a investir de uns 8 anos para cá, 6 anos para cá, em variação de qualidade, de embalagens e de formas de utilização, né? Então, como é um produto muito prático, às vezes você errar um pouquinho na dose, você fica muito fraco, muito forte. Então, você tem que começar a padronizar o uso para não se perder e não queimar, às vezes, um produto que seja muito bom. Que é a mesma coisa, né? Você colocar muito pó, menos pó de café, você acaba errando a dosagem e acaba prejudicando uma boa bebida. E nessa inovação de embalagens, de produtos, no Brasil começou a acontecer há 6 anos atrás. Marcas como a L'Or, né, a Nestlé, a Melita entrando com embalagens diferentes e produtos diferentes, a Três Corações, né, com produtos bastante diferentes, começou a chamar a atenção dos consumidores. Começou a chamar a atenção dos consumidores a ponto de que você mesmo pode observar na gôndola de supermercado que houve um aumento do espaço para café solúvel. Então, hoje você não vê mais só aquelas 2 ou 3 marcas que ficavam embaixo e que só serviam para misturar com leite, né? Então, a gente pode até nominar aí a própria Nestlé com o Nescafé, o famoso Nescafé, que era acostumado, principalmente as pessoas citam que meus avós tomavam com leite, então eu só tomo com leite. E você realmente não conseguia, na maioria das vezes, tomar puro ou sentia aquela impressão não tão agradável. Por quê? Era um café
de uma tradição, de um costume que foi se levando ao longo do tempo e que basicamente é utilizado para pôr no leite, né? Então, quando isso mudou e ampliou, começaram a surgir solúveis que você prova e aí vem até a gente, né? Comete esse erro, fala, nossa, mas nem parece solúvel, né? Então, até a gente acaba falando esse tipo de coisa. E são produtos assim, não, são produtos diferentes. Café, café torrado é uma coisa, café solúvel é outro, tem suas particularidades, não podem ser comparados, mas eles são complementares, né? Eles podem ser complementares, como é um café de coador, um café expresso, um café de cápsula. Todos eles têm seu momento e todos eles têm o seu momento e têm a sua forma de ser utilizada. E aí eu acredito que o solúvel sai em vantagem, porque basta que você tenha água quente e adicionar a quantidade que você quer, que você tem isso pronto. Então, a gente até comenta aqui que você, estando em qualquer ambiente, né, estando ao ar livre, estando em pescaria, seja lá o que for, você dá uma de gaúcho, né? Então, o gaúcho não leva água quente para o chimarrão ou o mato-grossense o tererê para tomar com água gelada. Se você levar água quente, você faz café solúvel em qualquer lugar. Então, você não fica sem café em lugar nenhum, sem, né? Você vai viajar, está com medo do café que você pode tomar no caminho? Leva solúvel na bagagem que você vai tomar o café que você quer. Então, essas mensagens, essa forma de a gente poder demonstrar, né? Porque o nosso maior desafio é mostrar para o consumidor e quebrar os paradigmas e os preconceitos que existem, né? Porque sempre tem aquele negócio, não é solúvel, já tem aquele preconceito que a gente precisa quebrar fazendo com que provem, fazendo com que experimentem, né? E a gente começa a ver que tem surpresas extremamente agradáveis. E enxergando esses caminhos, né, as empresas estão investindo nisso. E está aí o exemplo da Nestlé, que te mandou o material e tem produtos maravilhosos, né, maravilhosos, e vai vir mais novidade pela frente aí com ela e com outras empresas. E não é para entrar naquele mercado de cafés finos, especiais, não é isso. Acho que cada produto tem a sua apresentação, tem o seu mercado, tem o seu nicho, assim como o Solúvel vai construir o seu nicho, e com produtos de excepcional qualidade, com blends de excepcional qualidade, né? Então, a gente tem visto aí que os robustas, os canéforas, né, tanto Conilon como robusta lá da Amazônia, estão sendo tratados com devido respeito pelos produtores com relação à qualidade, com relação ao cuidado. Então, nós estamos nos surpreendendo não só com os arábicas, que a gente já se surpreendeu, mas também agora com os conilons e com os robustas, de uma maneira fantástica, com bebidas. E que a indústria de torrefação também está descobrindo isso. O solúvel também está descobrindo e criando blends, né? Criando blends cada vez mais sofisticados e cada vez mais como é que se diz? Ligados aos consumidores, às demandas dos consumidores, e com o nosso, que eu diria, a nossa vantagem aí é de ser um produto que você pode aplicar em qualquer coisa. Então, você pode usar na gastronomia de uma maneira muito fácil, para fazer drink de uma maneira muito fácil. E os cappuccinos, né? Os cappuccinos são feitos com solúvel. As bebidas 3 em 1 que já vêm preparadas, misturadas, já é com solúvel. As cápsulas que contêm outros ingredientes que não sejam café são preparadas com solúvel. Então, tem uma aplicabilidade enorme e uma forma de utilizar, tem seu momento para utilizar. Estou com pressa, vou utilizar, estou estudando, a minha mãe já foi dormir e eu preciso fazer um café, eu faço meu café, eu estou numa pescaria, dentro de um barco eu faço meu café, estou num acampamento, eu não preciso levar coador, não preciso levar nada, né? Basta que eu tenha água quente, eu consigo fazer meu café. Então, essa mensagem que o setor está levando. E aí, por detrás disso, tem outras como se diz? Outras atitudes que nós estamos tomando. Por exemplo, nós estamos finalizando, e aí, no momento oportuno, você, inclusive, vai receber esse material, né? Porque aí é a hora da gente se apresentar para vocês também, né? Como canal de comunicação. A nossa metodologia do protocolo de análise sensorial do café solúvel. Como tem a da SCA, né? Que é pontuação 80, aliás, de 80 não, que vão as pontuações de 80, 90, por aí vai, e que foi criada na década de 90, né, nos Estados Unidos,
o Brasil, como maior protagonista, né, do mercado de solúvel, tem a obrigação de criar um padrão, um protocolo, na verdade, não um padrão, um protocolo, porque não existe isso no mundo. Existe um protocolo das empresas. Cada empresa tem o seu protocolo de analisar o café solúvel, mas não existe um protocolo comum. Então, em 2019, antes da pandemia um pouquinho, em 2019, nós criamos um grupo de trabalho coordenado pela Eliana Helvas, que você deve conhecer. A Eliana Helvas trabalha como consultora da Bix, junto com a doutora Aline, do Instituto de Tecnologia de Alimentos de Campinas. Nós convidamos os provadores das 7 indústrias, inclusive a Olan, na época, já estava aventando que ia vir para o Brasil e que ia instalar a empresa, a gente convidou a Olan. Então, foram das 7 indústrias de café solúvel e mais as grandes marcas, né? Então, você tem dentro desse grupo especialistas da Três Corações, da JDE, da Melita, a da Nestlé, que já é a indústria, né? E a marca líder de mercado no Brasil. Chamamos também um especialista da Native, que são aqueles produtos orgânicos que tem faz um solúvel orgânico. E, na época, também a rede de cafeteria Suplicy. Também. Então, no total, foram 15 profissionais especialistas que, durante 2 anos, fizeram uma série de provas, fizeram uma série de construções de metodologias e de validações, né? E até desse trabalho todo até surgiram alguns algoritmos que nos permitem criar um aplicativo. Nós criamos um aplicativo onde o provador ele lança ali os atributos numa escala de 0 a 5 cada atributo, e à medida que ele vai colocando isso, depois o próprio algoritmo diz qual é a categoria do café e diz quais são os atributos. Então, você realça o café pelos atributos. E a gente tirou essa questão de nota, porque quando a gente até tinha um critério de nota quando construímos a metodologia, só que chegou num determinado momento, quando a gente foi apresentar isso para alguns especialistas no mercado externo, a gente percebeu que havia uma certa resistência com relação à da nota. Por quê? Porque eles acreditam que até essa análise que é feita hoje com o café torrado é uma análise que acostumou os provadores a darem uma nota e depois ir encaixando as notas de atributo de acordo com aquilo que ele dá de nota maior para poder dar aquela nota. Então, eles falam que é uma prova reversa. Eu primeiro dou a nota e depois eu dou a nota dos atributos, quando, na verdade, você deveria dar a nota dos atributos e aparecer a nota. Depois aparecer a nota, exatamente. Quando a gente viu aquilo, que já era uma crítica do nosso setor com relação a isso, mas a gente não sabia o caminho. Quando nós vimos esse pessoal que a gente contactou começar a falar isso para a gente, espera aí, a gente já estava até com a metodologia quase pronta. A gente fala, mas realmente agora vai de encontro, e a gente achou o caminho, e aí foi construído os algoritmos, né? Para que, à medida que você coloca, porque a gente criou em 3 categorias de cafés, que eles se enquadram os cafés, né? Então a gente tem os convencionais, os diferenciados e os de excelência. Então eles se enquadram. Por que a gente criou essas categorias? Porque cada categoria dessa tem uma aplicabilidade. Não significa que um é bom, outro é ruim. Então, você tem nos convencionais, que são os cafés, vamos dizer, que se enquadra o Nescafé tradicional lá, são cafés que têm potência para você misturar em leite, para você fazer outros tipos de bebida com leites vegetais, para você fazer o batidinho, né? Aquele batidinho de espuma que o pessoal faz. Porque se você for pegar um café finíssimo de excelência, por exemplo, você não vai conseguir ter o mesmo resultado. É mais ou menos como você pegar um café especial, torrado especial, maravilhoso, e misturar leite. Vai ficar um café com leite aguado. Mas se você pegar um café que tenha mais potência, então muito na nossa classificação das categorias é para você dar aplicabilidade. Então, os nossos cafés diferenciados, por exemplo, são cafés que servem tanto para servir na xícara, quanto em algumas aplicações gastronômicas e para drinks. Né? E os cafés de excelência, basicamente, para ser tomados só. Então, essa classificação que a gente estabeleceu é para você enquadrar a aplicabilidade e valorizar os atributos. E aí, cada empresa utiliza o atributo que quiser na sua especificação, porque, se não me engano, não me recordo agora, acho que são 14 ou 15 atributos, né?
que vai lá da doçura, madeirado, floral, blá, 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 blá. Então, aqueles atributos que forem mais relevantes, aí podem ser destacados no rótulo e explicar para que o consumidor, quando tomar, ele sabe qual é a aplicação, para que serve aquele produto, né? Qual é a melhor aplicação, e ele vai conseguir identificar, a partir da descrição, o sabor do floral, o sabor do amadeirado, a doçura. Então, você leva o consumidor a entender o que ele está bebendo. Porque se você falar assim, esse café, você, como consumidor, eu também, dá um café de 80 pontos, dá um de 88, dá um de 92. Se você pegar essa questão de nota, ela é muito subjetiva. Por quê? Você vai ter cafés, às vezes, de mesma pontuação, mas com sabores diferentes, e eu encaixo ele aonde? Então, você vai ter café de 90 pontos, maravilhoso, mas tem um que é muito doce, o outro tem mais vamos dizer, uma doçura diferente do outro. Mas, peraí, qual é o critério que isso aqui pegou 90 pontos? Para o consumidor, isso é muito confuso, é muito complicado, né? Você tem hoje fermentados que eu, particularmente, não gosto, essa novidade de fermentados. Aí toma e fala, café maravilhoso, nota 92. Eu, se eu tomar, eu dou nota 0, porque eu não gosto daquilo. Então, mas o que eu poderia perceber naquele fermentado, de repente falar, olha, tem notas de coco, de mel, sei lá o que for, eu vou tomar e eu vou fazer aquele experimento de tentar sentir aquele sabor. Aí sim eu consigo ter uma interação melhor com as classificações. Então, a gente está levando essa mensagem para o solúvel. Dessa forma, então, tentar ser mais direto com o consumidor nesse aspecto e até com a ideia de uma construção de um selo para ser colocado nas embalagens, né? Esse selo, ele define a categoria do café e, especifica os maiores atributos. Então, o consumidor vai pegar a embalagem e tal, e vai ter um QR Code ali, a ideia é que tem um QR Code, e o QR Code já vai remeter direto para um vídeo da Eliana Helvas explicando, olha, você está comprando um café convencional, que ele é ótimo para ser aplicado nisso e aquilo. Tá? E aí com algumas instruções de preparo. Se for o diferenciado, esse café é excelente para isso, entre no nosso e-book aqui, que tem um monte de receita para você aproveitar isso. Então, uma mensagem direta. O QR Code não é para entrar lá com um link de um site para você depois ter que procurar a informação. Já é direto a explicação para o consumidor. Então, a ideia desse selo já está sendo desenvolvida e espero que a gente consiga lançar até esse ano. Então, nós estamos fazendo isso e a gente espera que isso seja... A gente vai lançar o protocolo, exatamente os detalhes do protocolo na SIC, na Semana Internacional do Café. Tá. Até lá. Tá? Novembro, né? No primeiro dia do evento é que nós vamos fazer o lançamento internacional disso. Nós vamos estar trazendo, inclusive, jornalistas de fora para poder ajudar nessa divulgação. Por quê? As empresas se utilizando, o foco nosso é que os nossos clientes nesses 200 países, nesses 120 países, utilizem o protocolo, porque fica mais fácil a linguagem, fica mais fácil estabelecer nivelamento de informações com relação a padrão. Então, isso facilita para nós o nosso negócio. Tá? E é evidente que se esses nossos clientes aplicarem também com os clientes deles, isso vai facilitar ainda mais a comunicação. Isso vai proporcionar, no final, um maior consumo de solúvel. Né? Porque vai facilitar o entendimento junto ao consumidor. Mas é evidente que se nós somos uma grande indústria, um grande setor que exporta, para nós isso é interessante, né? E, evidentemente, que o mercado interno do Brasil, para nós, é um desafio enorme, porque ocupar 5% de mercado, a gente tem aí uma avenida aí de oportunidades para crescer, né? Então, isso é muito importante. Então, a ideia de que esse protocolo se torne global é para facilitar as nossas vidas, no sentido de que haja um entendimento comum sobre o que é um café solúvel. Dessas 7 indústrias que a gente tem no Brasil, vamos dizer, o ano que vem, a Olam, que está entrando agora, não tem marca aqui no Brasil. Né? Uhum. Quem tem marca aqui dentro do Brasil? Apenas a Nestlé e a Real Café, que é o café Cafuso, que fica mais regional ali no Espírito Santo. A Cacique não tem marcas próprias, aqui não tem, a Iguaçu não tem marcas próprias, e a Cocan também não tem marca própria.
elas fornecem para os nossos grandes clientes, que é Três Corações, JDE, Melita, e tudo que você vê de solúvel pelo Brasil, 99,9% do solúvel que você vê no Brasil, que é exportado ou aqui dentro do Brasil, são dessas 6 indústrias, né? Serão 7. Um pouquinho só, 0,1, que é importado. É importado, em média, equivalente a 40 mil sacas de café, se for fazer equivalência, né? Que é importado. Porque nós não temos nada contra com as importações. Até achamos salutar isso. Então, essas empresas, se elas têm, elas não vão compartilhar, certo? E nós não temos hoje um perfil desse... a gente supõe que o perfil é um perfil de um consumidor conservador, que gosta do leite, né? Mas que está mudando, porque a gente percebe isso claramente, que está mudando para um perfil de gente jovem, de gente dinâmica, que não tem tempo para perder. A gente já consegue perceber isso, há uma percepção disso, e acho que aí a pessoa para falar melhor sobre isso é a Eliana Helvas, que está acompanhando o mercado. Foi aí que a Minerco falou para você, que eu falo de um aspecto, agora quando você entrar em aspecto de consumidor e tudo mais, é com a Eliana Helvas, porque eu mesmo já entrei em algumas searas aqui que era para ela falar e não eu. Então, pode deixar, eu não conto para ela. Tá bom. Então, na verdade, a percepção do perfil, acho que ela pode te esclarecer melhor, mas a gente não tem um trabalho, um estudo nesse sentido. Mais para frente, sim, a gente vai até desenhar o persona, né? Quais são as personas. Claro. A gente tem espaço para tudo. Na verdade, eu vejo o café solúvel com uma complementariedade com o café torrado. Eu aqui mesmo tenho um hábito. Eu, de manhã, eu tomo café coado. Eu não abro mão de tomar meu café coado. Depois do almoço, eu tomo o meu expresso na cápsula. E à tarde, agora, vai chegando tipo 3, 4 horas, eu faço um copo desse tamanho aqui de café solúvel e vou tomando aqui. E não consigo tomar expresso e não consigo tomar coado, porque já acostumei a isso, né? Então, e depois eu paro, porque à noite eu não tomo mais café. Mas eu tenho esse hábito aqui em casa a gente tem esse hábito. E já adquiri o hábito de viajar. Se você for ver na minha mochila, tem lá um café solúvel, porque eu acabo tomando quando eu vou em hotéis, aí eu vejo, dou uma bicadinha, não deu certo, eu vou no solúvel. Eu gosto muito de fazer trilha, de acampar, de sair. Então, isso já faz parte da minha bagagem, né? Então, eu acho que isso vai fazendo com que... vai despertando mais o interesse, aí quando você vê mas o que você está tomando aí? Começa, estou tomando isso aqui, experimenta. Aí começa, não, também quero, onde que eu acho isso? Aí vai. Então, eu acho que hoje o nosso grande desafio é a comunicação. Como é que a gente chega com essa informação ao maior número de consumidores possíveis? Porque temos a certeza que a partir do momento que isso acontecer, você vai começar a ser um consumidor. Você verifica, por exemplo, nas companhias aéreas brasileiras, as 3 servem café solúvel. A Gol, a Azul e a Latam. E tem gente que não consegue. Por exemplo, na Latam vai conseguir definir porque recebe um sachêzinho que até o comissário de bordo fala assim, olha, cuidado, põe pouco porque ele é muito forte. Já está com a regulamentação toda errada. Começa por aí. Já está, Mas quando você pega, por exemplo, numa Gol, ela já vem preparada. E segundo a Eliana Helvas, quando você prepara grande volume, o sabor fica muito melhor do que você preparar xícara por xícara. Então, tem uma série de macetes e vídeos, inclusive, que ela já fez no YouTube, no canal dela, e que a gente também utiliza no nosso, que são as várias formas de se fazer solúvel, porque, por incrível que pareça, se você primeiro colocar o solúvel e depois a água, ele tem um sabor, se você colocar a água e depois o solúvel, é outro sabor. Então, a gente tem até isso de experiências que acabaram sendo descobertas no momento de nós estarmos criando a metodologia, né, do protocolo. Perfeito, perfeito. Bom, a gente tem campanhas nas redes sociais que chama Descubra Café Solúvel, né? No Instagram, Facebook, no LinkedIn, que a gente está sempre criando conteúdos novos. Ela não tem muita abrangência ainda, porque a gente está estruturando para que isso, num determinado momento, exploda, né? Então, mas a gente já tem isso. Depois que lançarmos o protocolo, vai haver programas de treinamento com baristas, tá? A gente acabou de fechar um convênio com o Senai, de São Paulo, para desenvolver um portfólio de produtos de café solúvel para as cafeterias, tá? Porque as cafeterias Starbucks, por exemplo, utiliza muito café solúvel na composição dos seus produtos. E aqui no Brasil,
Muitos. Se você for ver, tem muitos produtos lá que tem café solúvel. Tipo Então, frappé, essas coisas? exatamente, né? O frappuccino, um monte de produtos lá que são feitos à base de solúvel. Inclusive, lanches, doce. Então, a gente vai desenvolver um portfólio de produtos para cafeterias, para ser depois ofertado e fazer um trabalho junto às cafeterias, trabalhar esses profissionais, e aí a gente vai fazer concurso, fazer aqueles eventos em cafeterias. Enfim, a gente tem uma série, muitas ideias, né? E nossa baile de debutantes vai ser na Semana Internacional do Café, né? Onde a gente vai participar com stand. Então, você tem muitas outras marcas de café solúvel que estão no mercado, mas evidentemente de forma regionalizada, né? Que levam sua marca. Vou dar um exemplo aqui, o Canecão, Café Canecão aí em Campinas, né? Você tem, recentemente eu vi Café Aviação, tem também o seu solúvel. Então, você tem várias marcas que têm o seu solúvel próprio, que são adquiridos dessas indústrias que são associadas da Bix. E aí é vazado na sua embalagem, vai com a sua marca e tudo mais. Então, é, 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 as empresas, as torrefações que querem aumentar o seu portfólio de oferecimento para os seus clientes, ela tem no solúvel um outro tipo de produto para ser também embutido, porque o grande segredo das marcas é a distribuição, né? Então, quanto mais produtos você distribuir, mais você dilui o custo da distribuição. Então, por isso que tem marcas aí de torrefações que agregam um monte de produtos juntos para poder ser distribuído e assim conseguirem ter um resultado financeiro melhor. Nós também vamos ter o nosso Ice Grader, né, que é um Instant Coffee Grader. Também concurso com a mesma característica, da mesma forma, e a gente vai estar fazendo isso com o nosso público interno, primeiramente, dentro das indústrias, o nosso público interno, os cursos, né, que em torno de 15 a 12 pessoas por cada curso, são cursos bastante intensivos. Se você já teve a oportunidade de ver um curso que o Grader e a Grader é bastante intenso, né, e muito pesado, esse nosso também não vai ser muito diferente, né? Mas a ideia é que, com o tempo, essa metodologia, esse protocolo seja hospedado em alguma grande instituição, como é o CQY, por exemplo. A Bix não quer deter essa responsabilidade e está sendo depois a responsável por formação desses profissionais, depois fazer calibração. Não é a nossa praia. Nossa praia é fazer a coisa andar e pegar isso para que alguém hospede uma grande instituição e comece a trabalhar isso. A princípio, a gente vai estar trabalhando, começou com o Itaú, né, para desenvolver a metodologia. Inclusive, vai ter nós vamos publicar no mês de novembro tanto um white paper, que é um documento, né, que descreve tudo aquilo que foi feito em termos de trabalho, quanto o Itaú também vai fazer uma publicação científica. Na prática, nosso convênio de cooperação com o Senai em São Paulo é para que ele nos dê o suporte técnico para fazer esses cursos que nós precisamos fazer dentro de casa. Então, a Eliana Helvas vai coordenar esse trabalho todo junto com o Senai e com o apoio do Senai, a gente qualificar esses nossos especialistas, né, no nosso público interno, para depois, então, começar a estar formando outras pessoas que têm interesse, outros apaixonados, especialistas que estejam no mercado. Na verdade, quando você vai trabalhar com o nosso público interno, eu já tenho o público de São Paulo, eu tenho o público do Paraná, eu tenho o público do Espírito Santo, que é onde estão localizadas as nossas indústrias, né? Aí eu tenho as indústrias que são de torrefação. Então, você tem esse mundo do grupo Três Corações, da JDE, né, e da Melita, que estão, a Melita em São Paulo, JDE aqui em São Paulo, e tem outras torrefações que são dela em outros estados. Enfim, a gente vai qualificar essas nossas associadas, que eu esqueci de até falar, as nossas associadas não são só as indústrias, né? As grandes marcas também são nossas associadas, né? Como Três Corações, Melita e JDE. Então, esse público a gente precisa hoje treinar e certificar, e depois estar fazendo as calibrações necessárias. A partir daí, depois, aí sim, abrir para o público em geral, para outras pessoas ligadas ao mercado, né? Nós passamos a ter um padrão de comunicação institucional, um padrão de imagem com a marca, e aí todo o contexto, né? Toda a história de construção e do caso de sucesso do café solúvel brasileiro, que
consegue manter a liderança mundial ao longo de praticamente 6 décadas, né, e vem mantendo isso de forma consolidada e quebrando recordes, né? Nós quebramos recordes de exportação 3 anos seguidos, 19, 20 e 21. E no mercado interno estamos quebrando recorde também, porque nós estamos crescendo um percentual acima de 3,5% ao ano. O ano passado foram 5,9% de crescimento, né, no mercado interno. Estão quebrando recordes de volume em ambos os momentos. E isso, quando do projeto Apex, proporcionou, no primeiro projeto, criar uma base que a gente chama de projetos estruturantes. Então, o branding é um projeto estruturante. A gente criou uma plataforma de informações, que é um banco de dados que chama Bixdata, que tem todas as informações estatísticas de café solúvel no Brasil e no mundo. Então, a gente reúne todos aqueles bancos de dados que tem, o robozinho vai lá e busca e transforma isso num banco de dados de todas as informações para que as empresas possam se organizar e poder entender e ver como é que funciona de uma forma não individual, mas de uma forma global, uma forma consolidada, né, dos números do Brasil, trazendo também, foi a partir desse trabalho que a gente conseguiu começar a fazer estatística de consumo exato do mercado interno, né? Hoje a gente tem uma plataforma onde as empresas informam quanto é que comercializam mensalmente. Então, eu tenho dado mensal de quanto sai, quanto é consumido de spray dried, de freeze dried no Brasil, e o que é importado, inclusive, né? Mês a mês. Eu tenho essa informação mês a mês, de uma forma consolidada. Eu não sei o que cada empresa faz, mas eu consigo ter esse dado consolidado porque a plataforma ela exige sigilo, uma série de coisas. Então, essa plataforma digital desse banco de dados nos proporcionou mais informações ainda para subsidiar o setor para ganhar mais competitividade. E nós também estabelecemos um trabalho de acompanhamento de acordos internacionais, de acordos comerciais, de barreiras comerciais que a gente tem pelo mundo, contratando uma consultoria permanente que nos dá todo o suporte nessa questão de problemas que a gente eventualmente venha a ter em alguns países que compram o café da gente, ou mesmo inserir em negociações de acordos comerciais, como foi o Mercosul, União Europeia, Mercosul com agora Singapura, está sendo com a Coreia, com o Japão, enfim. A gente está tendo um protagonismo muito maior nas negociações internacionais, inserindo o solúvel, né? Uma vez que o solúvel é o 13º produto de exportação brasileira. Do agronegócio. Então, deixa eu te... desculpe, continue. Não, pode falar, pode continuar. Então, o primeiro parceria com a Apex teve um apelo teve uma estratégia de estruturação de ferramentas. E no segundo, agora que a gente tem, é exatamente de exposição, que foi prejudicado pela pandemia, né? Nós tínhamos uma série de eventos internacionais para fazer que foram prejudicados por conta da pandemia, mas que mudamos um pouquinho o foco. A gente vai colocar muito a nossa exposição agora na Semana Internacional do Café, porque é uma feira internacional. Então, a gente vai estar fazendo, como eu falei, o nosso baile de debutantes, né? Nós vamos fazer o debut do setor de solúvel dentro desse mercado. Vamos estar lançando a metodologia. Então, a nossa estratégia muito com a Apex é globalizar essa metodologia. Então, agora, em outubro, na Suíça, nós vamos participar de um evento chamado Coffee Dinner, que é um evento mundial, e onde o nosso presidente, Fábio Sato, vai fazer uma apresentação, não de detalhamento da metodologia, mas para dizer isso que eu estou contando para você, mas o detalhe mesmo vai ser na SIC, né? Para inclusive, provocar a curiosidade de todos. E você falou que está trazendo jornalistas, inclusive internacionais, para mostrar essa metodologia na SIC, é isso mesmo? Exatamente. Então, isso é com o apoio do projeto Apex. A gente está trazendo entre 15 a 20 meios. Pessoal, como é que se diz? Da mídia especializada, né? Eu entendo, eu entendo. Mídia especializada, como você, por exemplo. Claro, eu entendo. Para virem conhecer uma indústria de solúvel, né? Quem conhece, nós vamos dividir em vários grupos, para em 4 indústrias, cada um conhece uma, né? E participar do primeiro dia, primeiro e segundo dia do evento, vendo toda a contextualização do nosso evento, até para fortalecer o Brasil, né? Em eventos internacionais. E com isso a gente
fazer o lançamento, aproveitar o lançamento e convidar. Você também vai ser convidada para isso. Nós vamos convidar toda a imprensa especializada e a mídia aqui um pouquinho mais também a mídia de massa para participar desse evento, para que a gente tenha todos os canais possíveis de divulgação disso que nós estamos fazendo. Uma pergunta, a guerra Ucrânia-Rússia, ela afetou até que ponto o mercado internacional de café? Ela afetou muito. Ela afetou muito porque a Rússia é um dos maiores consumidores de solúvel no mundo, se não for o maior. E o Brasil e a Ucrânia ocupou o 7º lugar nas exportações do ano passado, né, de destinos nossos, e a Rússia sempre foi o 2º colocado. Como país, sempre 2º colocado. Se a gente pegar como bloco econômico, a União Europeia é 2º colocado, mas como país é a Rússia, né? E sempre foi. E juntas corresponderam a 13,5% das exportações brasileiras no ano passado. Significa 500 mil sacas de café. Então, a partir de março, zerou Rússia e foi um pouquinho para a Ucrânia. E de lá para cá está indo só alguma coisa que está indo um pouquinho para a Rússia só, mas simplesmente zerou a pauta, vamos assim dizer, com relação a esses 2 países. Isso nos trouxe uma preocupação muito grande, porque quem vinha batendo recorde de exportação, e a gente teve um resultado no primeiro bimestre muito bom, já começou a pronunciar que a gente estava esperando estabilidade e estava crescendo, porque a gente achou que agora, esse ano, sim, a gente ia sentir um impacto econômico no mundo, e aí estava esperando que as nossas exportações não ficasse -2 ou acima de 2. Só que, com a guerra, a gente já estava esperando em torno de 8% de quebra, mas fechamos o semestre com 2,5%, porque outros países compensaram, né? Então, a gente tem países aí que acabaram compensando essas perdas desses 2 mercados, mas isso foi até uma feliz coincidência, porque os cafés que a gente entregou no primeiro semestre são vendas que foram feitas no ano passado, porque o solúvel sempre vende com 1 ano de antecedência, né? Então, agora, nesse semestre, é que nós vamos ver realmente quais são os impactos que essa confusão toda vai nos proporcionar, sabe? Então, se tivesse tudo ok, sem a guerra, com o resultado que deu no primeiro semestre, eu poderia dizer para você que a gente estava caminhando para o quarto recorde de exportação. Mas, agora, a gente só está na expectativa de que a gente não venha perder mais mercado do que a própria situação está se mostrando.